Estamos no ar, meus amigos? Sim, estamos no ar, mais uma live, vídeo, estreia, chame como você quiser, aqui do canal Esporte Total. Momentos emocionantes, acelera mundo! Seja bem-vindo! No ar, mais um vídeo para você com o assunto hoje Fórmula 1 em destaque por aqui. Já ativa as legendas, a dica está aí na tela para você, pois estamos em vários idiomas para você. Lembrando que sempre faremos nossos vídeos em formato boletim, com várias notícias, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por ela que você está aqui, não é verdade? Mas segue o convite, fique conosco até o fim, sempre temos aqui muitas informações interessantes. Assuntos do vídeo de hoje: Philipp Streiff morre aos 67 anos de idade. Newey aponta o momento em que catapultou o RB18 da Red Bull. Fisiculturista Nick De Vries trabalhando duro em seu caminho na sua primeira temporada da Fórmula 1. Ferrari anuncia a data de lançamento do carro 2023. AlphaTauri anuncia a data de lançamento da pintura 2023 e confirma nome do novo carro. Também Valentino Rossi da MotoGP torna-se piloto oficial dos carros BMW. E o vídeo que abre o assunto que abre o nosso vídeo de hoje, deixa eu colocar aqui a imagem na tela para você, é esse aí, né? Por que Verstappen e muitos colegas da Fórmula 1 vivem em Mônaco? Já vou contar para você a partir de agora. Antes do convite, deixa o like, se inscreva aqui no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Aqui embaixo, né? Bem fácil de fazer. Todo dia tem vídeos aqui falando da Fórmula 1, também do motociclismo e do mundo das lutas. No mundo das lutas, especialmente o UFC, e no automobilismo, especialmente a Fórmula 1. E não esqueça também do nosso parceiro aqui na internet, deixa eu colocar o logo deles. Tá aí, ó, Grupo F1 Brasil Racers, lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e, claro, parceiro aqui do nosso canal. Sem mais demoras, vamos ao primeiro assunto do vídeo de hoje. Por que os pilotos Max Verstappen e seus companheiros preferem Mônaco? Bom, francamente não há lugar como Mônaco, é sinônimo de Fórmula 1 há décadas. É a nação mais densamente povoada, embora abrigue apenas 37 mil pessoas, e os pilotos de Fórmula 1 do passado e do presente estão bem representados neste grupo. Mas por que tantos pilotos da Fórmula 1 vivem lá no Principado? O tempo, para começar, Mônaco tem um belo clima quente durante a maior parte do ano. Está na costa, a vida social é fantástica, é seguro, há CCTV em todos os lugares, é central para a Europa. Se você estiver viajando para várias corridas europeias, você está praticamente no coração da Europa. E viajar para as corridas é algo que os pilotos fazem muito. E sim, há uma vantagem fiscal, não há imposto a pagar se você mora lá. Se você está com muito dinheiro, como muitos pilotos da Fórmula 1, e está em uma alta faixa de impostos em seu próprio país, há uma enorme vantagem financeira em fazer as malas e se mudar para algum lugar em Mônaco. Sim, é uma cidade cara. Um modesto apartamento estúdio irá custar cerca de 60 mil euros, e isso é apenas para um estúdio. Mas em alguns casos pode compensar, e para pessoas como pilotos de Fórmula 1, certamente compensa. Então, quais pilotos atuais de Fórmula 1 vivem em Mônaco? E quais do passado? Vou trazer aqui a lista completa para você. Olha só, pilotos atuais: Charles Leclerc, Alex Albon, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Nico Hülkenberg. Ele que vai correr agora em 2023. Mas não são apenas os atuais pilotos de Fórmula 1 que escolheram Mônaco como local de residência preferido. Muitos pilotos anteriores da Fórmula 1, bem como os atuais pilotos reserva, decidem manter sua afiliação e residência no belo Principado de Mônaco à beira-mar. Então, quais pilotos do passado da Fórmula 1 ainda moram em Mônaco? Vamos lá! Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, David Coulthard, Mika Häkkinen, Felipe Massa, Nico Rosberg e Jensen Button. Agora, isso é um grande número de pessoas da Fórmula 1, né? E Mônaco tem uma rica história quando se trata de F1, que remonta a 1929, quando a primeira corrida foi realizada nas ruas da cidade. O GP de Mônaco é praticamente a joia da coroa da Fórmula 1, apesar de muitos acreditarem que ele não comporta mais a Fórmula 1. O GP é realizado no último domingo de maio de cada ano. Deixe seu comentário já aqui na descrição, o que você acha disso?
Mônaco ainda comporta um GP de Fórmula 1? Muitos realmente já acham que não. Dando sequência, vamos à próxima informação. Antes, nossa rápida propaganda aqui para você. Acesse nosso site, esse está aí na tela, informatudo.com.br. Ali tem informações gerais e se você puser /esportes, você acessa as informações esportivas. Tudo começa lá, informatudo.com.br. Vamos seguindo, próxima informação, falar desse piloto. Ou melhor, vou falar antes aqui da Red Bull. Quero trazer aqui a informação sobre a Red Bull para você. Deixar aqui os créditos da imagem e falar desta equipe, a grande Red Bull. Newey aponta o momento em que catapultou o RB18 da Red Bull. Vem comigo, vai deixando o like, já se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. A Red Bull passou a caminhar de 2021 travada em uma luta acirrada com a Mercedes pela glória do título, que significa que as duas equipes tiveram que dividir seus recursos de desenvolvimento, enquanto equipes como a Ferrari poderiam avançar com os preparativos para a redefinição das regras 2022. Os esforços da Ferrari inicialmente valeram a pena, quando eles emergiram como concorrentes em sua F175, vencendo 2 das 3 primeiras corridas, incluindo uma dobradinha na abertura da temporada do Bahrein, enquanto a Red Bull lutou contra problemas iniciais de confiabilidade. No entanto, a operação liderada por Newey logo implementou correções e além disso introduziu um fluxo constante de atualizações baseadas em desempenho, que transformaram a Red Bull em uma força dominante, o RB18 acumulando um recorde de 17 vitórias, 15 nas mãos de Max Verstappen e finalmente cruzando para ambos os títulos. Abre aspas, estatisticamente, obviamente o RB18 tem sido nosso melhor carro. Palavras do Newey, diretor técnico da Red Bull, com a máquina ostentando uma impressionante taxa de vitórias de 77,2% ao longo da campanha de 22 corridas. Ele diz, é um carro do qual acho que podemos estar muito orgulhosos, na medida em que tivemos uma batalha apertada no campeonato 2021 e, sem dúvida, colocamos muitos recursos nisso. Então você não está colocando isso neste carro novo, com os novos regulamentos que sabíamos que estavam chegando, fecha aspas, disse ele. E ele segue, é um ato de equilíbrio difícil. Nós nos concentramos em tentar acertar os fundamentos, incluindo a suspensão dianteira e traseira, as camadas e os radiadores. Na sequência desse ato de equilíbrio, e depois de ser uma das várias equipes a encontrar toninhas nos testes, Newey destacou a importância de uma atualização que a Red Bull aplicou ao RB18 antes da primeira corrida. Ele encerra dizendo, nós meio que lutamos um pouco com o efeito de salto nos testes de pré-temporada. Já tínhamos feito um pouco de pesquisa e sabíamos mais ou menos o que precisávamos fazer para melhorá-lo. Quando colocamos o pacote de corrida no Bahrein, isso nos catapultou de estar definitivamente atrás da Ferrari para um nível amplo. Depois disso foi uma questão de desenvolvê-lo e certamente durante a segunda metade da temporada tivemos um pacote totalmente competitivo. E agora o carro 2023 está vindo melhor ainda, meus amigos. Já tem brincadeirinha na internet, uma brincadeirinha que eu vi ontem. Alguém colocou assim, alguém tem que parar esse Adrian Newey, não é possível alguém assim na Fórmula 1. Claro que uma brincadeira, ele é um gênio que fez esse carrão aí que você vê na tela e já faz carrões há muito tempo, né? E agora a promessa é um carro mais leve e ainda mais rápido, meus amigos, o carro 2023. Antes de passar para o nosso próximo assunto, lembrando, nós iniciamos sempre com a matéria que dá título ao vídeo e depois seguimos com as demais matérias, então fique aí, muita coisa interessante por aqui. Fazer uma propaganda, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos valorizados na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Nosso Pix aí na tela para você pode doar qualquer valor, caso você queira e possa, claro. Próximo assunto, vamos trazer a imagem relacionada, falar da morte deste piloto que você está vendo aí na tela. Ele se chama Felipe
Streifer morreu aos 67 anos de idade. Tendo mostrado grande promessa nas fórmulas de monopostos juniores, bem como terminado vice-campeão em Le Mans, lá em 1981, Streiff fez sua estreia na Fórmula 1 em uma aparição única para a Renault na rodada portuguesa de 1984. Ele acumularia mais 52 largadas em grandes prêmios para a Tyrrell e a AGS, antes que um acidente de testes de pré-temporada em 89 o deixasse paralisado, reduzindo sua carreira de piloto. Abre aspas, ele mostrou incrível coragem e determinação ao longo da sua vida. Palavras do Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. A maneira como ele superou seu acidente e reconstruiu sua vida foi inspiradora. Todos nós enviamos nossas condolências à sua família neste momento triste. O ex-companheiro de equipe da Tyrrell, Martin Brundle, estava, entre outros, prestando homenagem a Streiff. Ele diz, cara adorável e muito elegante, dentro e fora do carro. Lembro-me claramente daquele dia em que estávamos testando no Rio e ele teve seu acidente. A bandeira vermelha seguida pelo Hail Medivac. Dias diferentes, fecha aspas. Streiff continuou envolvido no automobilismo após seu acidente, organizando o famoso evento Paris Bercy Master Karting, que viu jovens kartistas competirem ao lado de estrelas contemporâneas da Fórmula 1 como Ayrton Senna e também o Alain Prost. Com certeza uma fera da Fórmula 1 que vai fazer falta. Seguindo por aqui, mais um assunto para você, antes mais uma propaganda. Perdeu nosso último vídeo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes? É verdade, é verdade. Aqui tem vídeos diários para você. O último é esse aqui que eu coloquei na tela para você. Clica aqui embaixo no nome do nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes, sempre assuntos interessantes. E o último foi esse aí. Fórmula 1 está seguindo o perigoso caminho da FIFA. Acesse aí e não perca nada. Próximo assunto, próxima matéria que eu trago e mais uma estreia do canal. Vai deixando o like já, se inscrevendo, acionando o sininho. Assim você não perde nada. Falar agora do fisiculturista. Esse aí que você vai ver na tela agora. O Nyck de Vries. Olha ele aí fazendo um terrinha, né, meus amigos? Nyck de Vries fazendo o seu exercício. Como piloto de Fórmula 1, você tem que estar em forma. E é claro que Nyck de Vries tem sido isso há anos, como um piloto de ponta. Mas quando você entra em um carro de Fórmula 1, ainda há algo extra envolvido. Por exemplo, o holandês não pôde sair do seu carro de forma independente após seu ataque em Monza, porque seus músculos não queriam mais cooperar. E assim de Vries tem trabalhado a fazer nos dias de hoje para ficar um pouco mais em forma ao entrar no AT04, já que a temporada de Fórmula 1 começa durante os dias de teste no Bahrein, no final de fevereiro. Antes disso, ele completará mais alguns dias de teste em material da AlphaTauri mais antigo. E caso você queira ver esse vídeo, então, do De Vries colocando seus músculos para trabalhar na academia, o vídeo eu vou deixar para você aqui no nosso site, esse site que você tá vendo aí na tela agora. Acesse aí, link aqui na descrição ou aí na tela, informatudo.com.br/esportes. Aí você entra lá em Fórmula 1, você vai encontrar o fisiculturista Nyck de Vries. Antes do próximo assunto, mais uma propaganda para você. Você conhece o nosso outro canal? Temos um canal aqui que traz assuntos gerais para você, o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal e você vai encontrar lá. Você encontra sempre assuntos muito interessantes. E o assunto do último vídeo lá do canal, vamos trazer aqui agora. O último vídeo que foi postado lá no canal Informa Tudo é sobre se o exercício realmente ajuda o envelhecimento do cérebro. Novo estudo levanta questões sobre isso. Um vídeo bem interessante sobre assuntos gerais. Se você gosta, convido você a acessar.
Próximo assunto sobre Fórmula 1, quero trazer agora a Ferrari, que anuncia a data de lançamento do seu novo carro. Ferrari sempre capricha nos seus modelos, né? Vou colocar aí a Ferrari na tela para você, meu amigo. A Ferrari apresenta o novo carro de Fórmula 1 para 2023, em 14 de fevereiro, dia de São Valentim ou dia dos namorados em alguns países. Isso também explica a legenda no tweet. Abre aspas, você está pronto para se apaixonar? Fecha aspas. A apresentação do carro segue a apresentação do novo Aston Martin um dia antes. A nova Ferrari ainda não recebeu um nome oficial. Atualmente o nome do projeto, Ferrari 675, ainda é usado. Quer assistir o vídeo que tem essa apresentação, que tem a data então e o vídeo demonstrativo? Link também no mesmo site que eu acabei de falar, aí, o nosso site informatudo.com.br. A postagem é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Essa é a postagem da Ferrari. Dando sequência, próximo assunto para você. Antes, mais uma propaganda. Acesse nosso outro canal. É verdade, tem mais um canal aqui dos nossos trabalhos, que é o canal Críticas de Cinema by Ariel. O canal se chama, então, esse que eu falei. E o canal traz, além de críticas de filmes novos e antigos, também tem lá filmes completos para você assistir. Só clicar também aqui embaixo no nome do canal, vai aparecer o canal relacionado que está junto aqui com o Esporte Total, Momentos Emocionantes. Muitos assuntos interessantes lá. E o assunto do último vídeo que eu postei lá, deixa eu pegar aqui para você. O último vídeo postado no Críticas de Cinema by Ariel é o seguinte, meus amigos. Deixa eu abrir que nem eu me lembro mais. Tantos são os vídeos que são postados aqui a todo momento, todo dia nós atualizamos, né? Tem lá um filme completo chamado O Nascimento de uma Nação, filme de 1915. Quer assistir? Tá no canal Críticas de Cinema by Ariel. E a última crítica que eu postei foi sobre o filme O Último Dinossauro, de 1977, certo? Feita a propaganda, vamos ao próximo assunto da nossa estreia de hoje. Quero falar da AlphaTauri. A AlphaTauri anuncia a data de lançamento da pintura 2023 e confirma também o nome do novo carro. Vou colocar aqui a imagem para você. Tá aí na tela, então, a imagem relacionada. Aston Martin e Ferrari já confirmaram, então, lançamentos em fevereiro para seus novos adversários. Mas na sexta-feira a AlphaTauri revelou que vai bater ambos, pelo menos para o esquema de cores do carro, com uma apresentação em 11 de fevereiro de sua pintura 2023. A equipe também confirmou que o carro será chamado AT04. O novo carro será pilotado por Yuki Tsunoda, que competirá em sua terceira temporada na Fórmula 1, e pelo novato Nick de Vries, que substitui Pierre Gasly. O ex-campeão da Fórmula 2 e Fórmula E, de Vries, era um piloto reserva da Mercedes e entrou em cena no último minuto para substituir então o piloto da Williams, Alex Albon, quando ele foi atingido com apendicite no Grande Prêmio da Itália em setembro. De Vries imediatamente olhou para casa, classificando-se em P13 e correndo para um piloto de P9 em sua estreia. Um desempenho tão impressionante que pouco depois ele foi inscrito para um assento em tempo integral para a próxima temporada ao lado de Tsunoda. A AlphaTauri espera que sua segunda facada nos novos regulamentos seja mais bem sucedida do que a primeira, já que o AT03 os viu cair de sexto lugar no campeonato de construtores em 2021 para nono em 2022, frente a apenas o carro da Williams. E aí, Nick de Vries, que fez aquela excelente performance, ele vai repetir isso em 2023? Ou aquilo foi somente fogo de palha? Certamente saberemos no decorrer da temporada. Último assunto do vídeo de hoje chegando. Antes, nossa propaganda. Também acesse nosso site, esse que está aqui na tela, que eu vou deixar aqui para você. Ali no cantinho direito inferior, nossos produtos e serviços. Você acha lá no site. Fornecemos provedor de sites. Faça um teste no nosso site mesmo. Veja a velocidade com que carregam as páginas. Carrega na velocidade da luz. O seu site próprio está lento? O seu site está caro?
Então considere, venha para o Provedor e Informa Tudo. Fornecemos, além de provedor de sites, também produtos e serviços como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo aí na página informatudo.com.br, o link está aqui na descrição. Último assunto de hoje, vamos colocar o carinha aqui na tela, que é o Valentino Rossi lá da MotoGP, né? Vamos colocá-lo aqui na tela, porque todo mundo sabe que ele está pilotando carros agora, né? Em 2022, Valentino Rossi disputou sua primeira temporada completa no automobilismo com a AlphaTauri no GT World Challenge Europe. Ele permanece leal ao seu Team WRT, mas, como sabemos, ele estará dirigindo um BMW M4 G3 em 2023. O italiano, que encerrou a carreira na MotoGP com um 10º lugar em Valência no final da temporada 2021, vai disputar as duas grandes corridas em Bathurst, lá na Austrália, e também Dubai, além das corridas na Europa na próxima temporada. Quem não acompanha a MotoGP, esse carinha aí é a maior lenda da história da MotoGP, em termos de popularidade, né? Juntamente com Augusto Farfus e Maxime Martin, Rossi vai enfrentar a temporada em um BMW. Além disso, seu status oferece inúmeras outras opções. Desta forma, Rossi pôde completar mais corridas e testes em vários veículos de corrida BMW, além de seus compromissos anteriores. O piloto de 43 anos também pode representar a BMW M Motorsport. Abre aspas, tenho orgulho de me tornar um piloto oficial da BMW M. Esta é uma grande oportunidade para mim, disse o 9 vezes campeão mundial do motociclismo. E ele segue, no ano passado levei as corridas a sério e terminei minha primeira temporada com o Team WRT, com quem tive um relacionamento muito bom desde o início. Agora estou feliz que o WRT tenha escolhido a BMW M Motorsport como um novo parceiro. Já pude testar o BMW M4 GT3 duas vezes e tenho uma sensação muito boa. Acho que podemos ser competitivos no próximo ano. A BMW M Motorsport também me dá a oportunidade de trabalhar com dois pilotos muito fortes, Maxime Martin e Augusto Farfus, fecha aspas, disse ele. E ele segue, ainda tenho muito a aprender e posso continuar melhorando. Espero ser capaz de enfrentar os desafios nos fins de semana de corrida e ser rápido o suficiente. Palavras do vencedor de 115 GPs. E, abre aspas, Valentino Rossi dispensa apresentações, né? Ele fez história como um dos motociclistas de maior sucesso de todos os tempos. Seus sucessos na pista e sua personalidade fizeram dele uma lenda viva. Palavras do Andreas Ross, chefe da BMW M Motorsport. Mas o Valentino provou que também é um excelente piloto de 4 rodas. Ele mostrou que o automobilismo se tornou sua segunda casa e ele traz toda a paixão, habilidade e dedicação a este novo capítulo da sua carreira. Então Rose acrescentou com euforia e finalizou dizendo: é ótimo que Valentino se junte à nossa família BMW M Motorsport como nosso piloto oficial no próximo ano. Estamos ansiosos para trabalhar com você. Bem-vindo a bordo, Valentino. Que legal, né? Tá aí o Valentino Rossi. Lembrando que esta live, quem pegou ela ao vivo pode interagir comigo, e quem está assistindo depois, eu vou converter ela em vídeo, vou colocar o vídeo com legendas na sequência. Um abraço aqui ao Kumatora Brasil, sempre participando conosco. Se a Williams valorizasse o Newey antes de desvalorizar seu trabalho, não estaria desde 1998 na seca. É verdade, né? O Newey, por onde passou, foi uma fera, né? E é uma fera. E também seu acidente em Jacarepaguá, em 1989, foi um dos principais fatores para a dissolução do Rio de Janeiro como principal sede do GP Brasil. Valeu, Kumatora Brasil, sempre participando dos vídeos, você tem muito conhecimento, eu adoro, é muito bom ter pessoas assim como você participando conosco. Obrigado pelo seu comentário, comente sempre aqui no chat ou também depois que o vídeo, que essa live for... A live vai ficar em formato live e também eu vou enviar ela em formato vídeo, porque infelizmente o YouTube leva 2 dias para fazer a conversão do vídeo lá no canal. Então eu tenho que esperar 2 dias para poder colocar as legendas, né? Aí não dá. Então por esse motivo eu decidi colocar os vídeos duplicados. Vou colocar essa live, vai ficar aqui. Aí quem participou ao vivo vai poder ver aqui a sua participação. E quem não participa, quem comentar depois, eu também vou lá responder, tá bom? Comente, participe, é sempre um prazer. Gran Rossi, sempre o cara. Valeu, Kumatora Brasil. Obrigado pela sua
participação. Por hoje é isso, meus amigos. Chegou até aqui? Então deve ter gostado, né, de mais esta estreia. Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Todo dia tem vídeos diários, todo dia tem vídeo aqui no canal com muita coisa interessante pra você. Aqui falamos do automobilismo, especial Fórmula 1, o motociclismo, o mundo das lutas, especialmente o UFC. Considere compartilhar também nossos links e ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Acesse nosso site também, tá aí na tela. É o informatudo.com.br/esportes, lá tem de tudo pra você, tudo começa lá. Segue também o nosso Pix, se você gostou desse vídeo e gosta do nosso trabalho e quiser colaborar conosco financeiramente, qualquer valor é bem-vindo nesta causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Não esqueça também sempre de ativar as legendas. Deixa eu colocar aqui na tela a dica pra você que tá vendo em outro idioma, né? É bom ter aqui na tela pra pessoa saber que tem legenda, né? Aqui, ó. Turn on subtitles. Ative as legendas. Mesmo que você esteja vendo em português, as legendas são muito úteis. Por hoje é isso, meus amigos. Obrigado e até a próxima. E não esqueça, acelera mundo, que nós aceleramos por aqui. Valeu, um abraço, obrigado. E até mais. Até a próxima.